Vamos entrando na live. Assunto de extrema importância hoje: alienação parental e a cosificação do ser humano. Daqui a pouquinho vou chamar a doutora Monique, que vai abrilhantar esse debate conosco. Então, dá um tempinho aí para o pessoal ir entrando, que é 8h07, começa a live. 8h07 já vou chamar a doutora Monique para a gente ter esse bate-papo, tentar fazer de forma mais descontraída possível. Olha o doutor Alisson aí, grande amigo. Um prazer te ter na live aí, Alisson. Sabe que é um profissional aí que a gente se espelha bastante também aqui no escritório. E a gente sabe que a recíproca é mais que verdadeira também. A Júlia, marcando presença aí, já passa, Júlia, pro pessoal aí. Já vai mandando o aviãozinho e vai passando para todo mundo, que esse tema merece ser visto por todos os pais, advogados ou não. Tamanha a importância e a busca que nós temos na advocacia para eliminar com toda essa pressão psicológica, esses abusos psicológicos que as crianças vêm sofrendo, e essa busca ela não pode terminar. A gente precisa combater isso com todas as armas que a gente puder. Então, é um prazer poder ter todo mundo que já está entrando. Eu entrei um pouquinho antes, daqui a pouquinho já vou chamar, acho que vou chamar a doutora Monique, que eu já vi que ela entrou aqui na live. Um pouquinho. Aceita aí, doutora Monique, para a gente poder dar início, de se apresentar para o pessoal. E aí, doutora Monique, como é que estamos? Pessoal, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Que prazer participar dessa live hoje, né? Que Pois é. assunto forte e que precisa ser debatido. Muito. Doutora Monique, antes da gente entrar no tema, e aí já é fora do tema, mas a gente precisa falar isso, eu preciso esclarecer para esse público que a semana inteira está me perguntando uma coisa simples do título da live e do horário. Me diz uma coisa, por que 8h07 e não 8 horas? Explica isso aí para mim, que eu também já estou conseguindo, já estou confabulando várias coisas aqui. Fui para numerologia, ajuda a gente aí agora. Teorias da conspiração, né? Numerologia, por que 8h07? Na verdade, assim, tem dois motivos. Um, porque às vezes a gente realmente atrasa, então você já começou ali antes e 8h07 a gente começa a falar. Eu gosto muito do número 7, porque 7 é minha data de nascimento. E acho que é uma forma também da gente chamar a atenção das pessoas. Então, às vezes eu coloco live 87, 1111, uns números assim meio escatológicos para o pessoal ficar com curiosidade. Mas acho que atingimos o objetivo, né? Porque todo mundo ficou perguntando por que 87, por que 87, não 8, enfim. Muita gente me perguntou. E eu até fui estudar. Porque, para todo mundo que está assistindo, quem fez a hora não fui eu, foi a doutora Monique. Ela que colocou, então eu tive que ir atrás também, né, Monique? Para tentar achar de onde é que saiu essa 8h07. E achei na numerologia lá, dei uma explicação que é sinônimo de prosperidade, e é o que eu estou divulgando pro pessoal aqui no escritório. É uma justificativa, né? Uhum. Então vamos lá, nossa prosperidade. Espero que todo mundo goste da nossa live, né? Eu acho que quem está aí na live... Olha, doutora Bia! De peso, hein? Nós temos que marcar com ela, Monique. Marcar sim, temos que falar aí sobre algumas questões trabalhistas, sobre a pandemia. Eu vi, inclusive, que ela fez uma enquete esses dias, o pessoal estava respondendo, porque realmente aumentou, né, o número de casos de demandas jurídicas nessa área trabalhista, enfim. Vamos fazer assim? Você já começa se apresentando, já deu 8h07? Não, falta um minuto. Falta um minutinho, vamos. Deixa eu cumprimentar o marido da nossa parceira de negócio aqui, doutora Bia, o André. Abraço, André, é um prazer te receber na live também, tá? E vai brilhantar ainda mais nosso debate aqui. O André sempre vem com umas perguntas no final, doutora Monique, que tu vai ver. Venha com aquela, sabe, que tira a gente do eixo. Uhum. Vamos ver o que ele está guardando para nós hoje. Olha, doutora Bia disse que a próxima live é com ela. Ótimo. Excelente. Vamos falar de direito de trabalho. Vamos conversar. E é uma das pessoas que mais conhece direito de trabalho que eu conheço. E olha que eu conheço bastante.
que atua na área de trabalho. Eu, particularmente, minha área é outra, que é a que nós vamos conversar hoje. Mas vamos, no momento certo, nós vamos convocar a doutora Bia. Olha, o povo tá dando risada aí já. Não sei se é da numerologia ou o que foi. Enfim, mas vamos lá, né? Se apresenta. Não, mas é bastante difícil. Eu vou ter que, antes de começar, eu vou ter que, primeiro, para a mãe da doutora Bia, que está acompanhando também, a dona Marli, lá de São Paulo, de Sorocaba, obrigado por acompanhar a gente. E espero que esse bate-papo que a gente está proporcionando também possa agregar alguma coisa para você. E para o doutor Eduardo, que até ontem fazia parte do escritório, mas mora no nosso coração e é um parceiro de jornada que a gente tem aí. E acompanha até o final aí, Eduardo, também. E um dos melhores criminalistas que eu conheço também. Eu só conheço gente boa, né, doutora Monique? Por isso que eu falo que todo mundo é o melhor, porque é só gente boa que eu conheço. Pois é. E agora eu também já vou dizer aqui pro povo, né, que eu faço parte dessa equipe. Também estou muito feliz de fazer parte da equipe do escritório, né? Aqui em Gramado, para quem nunca veio aqui em Gramado, saibam que estarei recebendo vocês com o maior prazer para falar da cidade, para falar de direito. Que vocês precisarem aqui na cidade de Gramado, estamos aqui. É um prazer te ter na nossa equipe, Monique. Vamos começar, Monique? O assunto, ele é extenso, ainda que ele, num primeiro momento, possa parecer curto. Ele é bem complexo. E vamos começar de algo que foi ao acaso, na verdade, que foi, por um acaso, esse ano também, a lei da alienação parental acabou por fazer 10 anos de existência. Agora, em agosto, né, ela completou 10 anos de validade. Então, foi por acaso, mas acabou que também é um presente para a gente poder estar debatendo nesses 10 anos dessa legislação e de tão importante que ela é também no nosso ordenamento jurídico, na proteção do menor, do adolescente e também do idoso, que a gente vai conversar também sobre isso. É verdade. Eu acho também que a gente pode falar um pouquinho assim, porque a lei ela já traz o conceito do que seria essa alienação parental, acho que você fala sobre isso, e a gente fala sobre a diferença entre alienação e síndrome, né? Porque assim, nossa, mas a lei é de 2010, mas um problema antigo, né? Sempre existiu esse problema, sempre existiu alienador, alienado, crianças que são colocadas no meio dessa relação como coisa, como objeto, né? Como um veículo de vingança. Então, assim, é algo que a lei, embora a gente tenha agora 10 anos de lei, é algo antigo, muito antigo, né? Inclusive, a síndrome da alienação parental, ela foi trazida lá na década de 80, né? Para poder tratar sobre isso, e a nossa lei é a primeira legislação no mundo que fala sobre alienação parental, é a legislação brasileira. Verdade. Bom, vamos do início então, doutora Monique, para passar. Eu sei que muitos aqui que também estão acompanhando a live não são advogados, e é nosso trabalho também, é a nossa função social da advocacia, trazer de forma clara o que significa essa legislação, o que ela traz, qual é o objetivo dela, quais as causas, consequências. A gente vai conversar tudo aqui com essa galera, gente boa que está acompanhando a gente. Na verdade, o termo da alienação parental, ele é bem antigo, como a doutora Monique disse. Ele começou a ser estudado lá nos anos 80 pelo psiquiatra Dr. Richard Allen, lá dos Estados Unidos, estudando as consequências psicológicas que o menor acabava sofrendo em decorrência da abusividade psicológica sofrida pelos pais responsáveis, tutores. Então, a importância dessa legislação de 2010 no Brasil, que a gente acabou exportando o conceito de fora, porque no Brasil é assim também, doutora Monique, a gente gosta das coisas que são de fora. Às vezes o que é daqui a gente não valoriza tanto. Então, graças a Deus teve alguém, uma cabeça pensante fora do Brasil, que pensou nas consequências. Óbvio que ele não traz a legislação, ele traz o conceito da síndrome, que é que a gente vai falar, que é a consequência da alienação parental, que traz efeitos, às vezes, muitas vezes irreversíveis, né, para a criança, para o adolescente. Então, o conceito ele já é bem claro, porque a própria legislação ela determina o que é alienação parental, que nada mais é que a interferência no desenvolvimento psicológico da criança ou do adolescente. E essa legislação, eu vou fazer uma observação de cunho profissional e pessoal também, que eu sou apaixonado, doutora Monique, por legislações assim. Legislações claras, objetivas, feitas para o povo, feitas para as pessoas entenderem. E essa legislação ela é tão
tão óbvia que basta qualquer pessoa ler que vai conseguir entender o que ela está querendo dizer. E aí eu vou lá atrás, eu vou lá para 1800, doutora Monique, que aí eu vou ser convergente com uma pessoa que se chamava Napoleão Bonaparte, que ele dizia o quê? Que a legislação é feita para o povo e deve ser de fácil linguagem. E hoje em dia eu já acho um absurdo existir dicionário jurídico. Está errado, a gente já vê que o sistema a gente começa a estar errado porque não devia ter dicionário jurídico. A lei é para todos, é para de fácil interpretação. As pessoas têm que entender. E essa legislação ela é brilhante nesse ponto porque ela é bem tranquila, ela é fácil de interpretar, ela traz conceitos objetivos e tranquilos de fácil leitura. Que nem eu estava até ontem conversando contigo, né, Monique? Uhum. A legislação, se for ver, ela é uma legislação muito curta. Ela tem 11 artigos, sendo desses 11, 2 estão vetados. Então, na verdade, ela reduz ainda mais. E a gente vê assim, tá, mas vamos ter assunto para 1 hora? Ontem eu e a doutora Monique conversando, a gente passou de 1 hora. Não é o objetivo. A gente quer conversar de forma mais tranquila, mais serene possível e mais breve para não cansar todo mundo que está nos abrilhantando com a sua presença nessa live. Então, vou aproveitar o gancho que você fala, né? A lei, ela surge de uma dor social, né? Sempre, toda a legislação, mas nem toda a lei, ela consegue, como você falou, trazer de forma clara e objetiva essa dor social. E graças a Deus, a lei de alienação parental, já que ela trata de uma dor tão pesada, tão forte, né? Principalmente para a criança, ela consegue expressar de forma clara o que é o ato de alienação, quais são as consequências desse ato, exemplos de como esse ato pode ser praticado e traz as penalidades desse ato, né? E aí eu já vou aproveitar aí a fala para trazer essa diferença do que seria o ato e a síndrome, né? Porque a gente tem um ato que fale. Até eu vou, aproveitando para a gente não sair desse tópico e deixar ainda mais claro, tem uma jurista que era desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e eu gosto muito da literatura dela, porque eu acho que a doutrina dela é bem tranquila, é de fácil interpretação, e ela trata a alienação parental, ela define muito, muito simples. Ela diz que a alienação parental é a lavagem cerebral que os pais responsáveis, tutores, acabam fazendo nos filhos. Então, se a gente puder, eu não teria como definir a alienação parental melhor do que ela. E ela falou de forma simples, é a lavagem cerebral. Então, a gente já deixa ainda mais claro para o nosso público que está assistindo a live o que é alienação parental. Que, de forma técnica, às vezes parece um pouco incompreensível, às vezes. Ah, mas é interferência. Mas que tipo de interferência? É a lavagem cerebral, negativa normalmente, né? Que desabona a conduta, a índole também do genitor, da genitora, dos avós e assim sucessivamente. E assim, o ato, né? A alienação é o ato promovido por um desses cônjuges ou pelo avó, enfim, por aquele que está na guarda daquela criança. Esse ato, ele vem geralmente de um inconformismo, né? Do cônjuge no processo de separação. Então, é uma relação que ela termina e ela termina mal resolvida. E aí, o que acontece? Esse ato de alienação, ele é como... Eu entendo que é como se fosse uma carta que você imprime naquela criança e você endereça essa carta para o outro genitor. E essa carta, ela é cheia de ódio, né? Cheia de aspectos de vingança mesmo. E assim, o interessante é que a lei, ela não pune apenas quando a criança desenvolve a síndrome, né, de alienação parental, apenas quando a criança desenvolve essas consequências negativas no psicológico dela, mas a lei, ela tem um aspecto relevante no sentido de prevenir, né? É uma lei preventiva, então essa lei, ela pune o ato. Praticou o ato, é punido. Ah, mas a criança desenvolveu, não desenvolveu a síndrome, não importa. Para a lei, se o ato foi praticado, o alienador ele precisa ser punido, né? Então, na maioria das vezes acontece também após um divórcio, um rompimento, né, afetivo entre o genitor e a genitora, que dá a decorrência disso. E às vezes, quando esse rompimento ele é dolorido, ele é sofrido, muitas pessoas, doutora Monique, que eu tenho visto na prática, na advocacia, que eu, de fato, eu advogo na área de família. Sou
eu sou um entusiasta, eu sou um apaixonado pela área de direito de família. É a área que eu tenho o brio de fazer. E a gente vê que muitos casos que sentam aqui para a gente atender, que a gente acaba atuando judicialmente, às vezes a alienação parental, ela não é feita de forma dolosa, ela não tem aquela intenção. Ela é feita para machucar o outro, mas não querendo, de fato, prejudicar o psicológico da criança. Então, por isso é interessante também a gente trazer essa live, conversar um pouco sobre alienação parental, até para deixar claro também o que é essa alienação parental, para que as pessoas também não façam. Porque eu já acho que é um contrassenso a gente falar também sobre alienação parental, porque a gente reconhece que existe, né? E eu acho que eu tenho certeza e convicção que não era para criança nenhuma sofrer abuso psicológico. Então, a gente tem que lutar, é o nosso papel social como advogados que somos e atuantes, de cada vez trazer mais informação para toda a população, não só para os nossos clientes, mas para todas as pessoas entendam o que a legislação existe, o que ela quer dizer, o que tem por trás dela também, e assim a gente pode fazer com que, de repente, adultos no futuro, que crianças hoje são, não tenham abuso psicológico, né, em decorrência da alienação parental. E assim, ó, aproveitando aí a síndrome, né, que a gente tem falado dessa diferença entre o ato, que é a alienação parental propriamente dita, e a síndrome nada mais é do que as consequências desse ato, né? É um desdobramento patológico, né? Um processo doentio mesmo que se forma e se estabelece nessa criança, em que essa criança altera a percepção da realidade, né? Ela cria dentro dela falsas memórias. Eu fiz até uma enquete ali nos meus stories perguntando, né? A criança que desenvolve essa síndrome, ela tem falsas memórias acerca daquele genitor? Alguns disseram que sim, outros disseram que não. Sim, essa criança, ela cresce com falsas memórias, porque existe um discurso muito bem trabalhado, né? Para que aquela criança entenda, ou para que aquele genitor seja desqualificado dentro da memória daquela criança, e a criança acredita. Muitas vezes ela fala, meu pai é mentiroso, meu pai é ladrão, meu pai... Tipo, o pai não é nada daquilo, mas é um discurso que foi elaborado e foi trazido para ele, e ele entende como verdade, né? A gente, quando é criança, a gente tem, assim, uma percepção tão diferente da realidade. Uma vez minha irmã falou assim, poxa, eu achava que a casa de minha tia era enorme. E aí, quando eu cresci, eu descobri que não era tão grande assim, né? Então, assim, às vezes uma alienação de forma sutil e indireta causa um estrago enorme em uma criança, né? Então, esse processo patológico, ele existe. Nem todas as crianças vão desenvolvê-lo, mas é por isso que a gente, como você falou, temos que esclarecer as pessoas, porque às vezes as pessoas estão praticando o ato de forma inconsciente, e a gente está aqui hoje, assim, para trazer consciência para essas pessoas até, né? Para que elas digam, pô, tô fazendo, deixa eu parar por aqui agora, porque senão tem consequências. Até trazendo também na mesma linha e também da síndrome e a diferença entre a alienação parental, como tu mesmo disse, né, Monique? A causa é a alienação parental. A causa é a alienação parental, então a consequência, logicamente, vai ser a síndrome, né? E quando a gente para estudar, lógico que a gente não é psicólogo, a gente não pode falar também muito da mente humana, porque a gente não estudou isso, a gente teve uma cadeira de psicologia. Até num determinado momento, quem sabe futuramente, a gente faz uma live também para falar desse assunto, Monique, com uma psicóloga, com um profissional da área também. Mas no pouco estudo que a gente conseguiu desdobrar nesse tempo, de que a gente atua na advocacia, e desde os bancos acadêmicos também, a gente consegue ver os resultados nefastos que o resultado da alienação parental causa nas crianças. E tu sabe, Monique, que eu estudando isso aí, eu acabei me deparando com questões extremamente entristecedoras, que eu fico triste de ver e triste também de ter que falar aqui, porque a consequência da alienação parental vai fazer com que muitos adultos se criem com depressão, com ansiedade, com perda de autoestima, dificuldade de relacionamento interpessoal e até, Monique, em casos graves de alienação parental, o suicídio. Então a gente está falando de algo extremamente importante, o assunto é relevante sim, e é preciso que a gente debata essa questão de forma massiva, para deixar cada vez mais no senso comum
para não praticar os atos de alienação parental. E a própria legislação também, é óbvio que a legislação, ela, de tão clara que ela é, Monique, ela traz, inclusive, no meu ponto de vista, a ordem de gravidade. Ela Sim. traz isso também. Então, é bom da gente passar isso para o público, para que, de repente, potenciais alienadores deixem de existir. É verdade. E assim, você falou de algumas consequências dessa alienação para a criança, né? Medo, depressão, rejeição, culpa, né? Tem criança que acha que ela é a culpada pela briga dos pais, né? Pela eterna guerra entre os pais. E assim, eu recentemente ouvi falar de um caso, inclusive, que a criança, ela cresceu e ela desenvolveu esquizofrenia. E com muitos estudos, né, de psiquiatra, psicólogo, como a gente falou, a gente pega emprestado alguns saberes, né, do serviço social, da psicologia, da psiquiatria. A gente usa também a imperícia dentro dos nossos processos para poder validar aquilo que a gente está argumentando ou a gente está pesquisando ali dentro da ação judicial. E nesse caso específico, a pessoa ela tinha esquizofrenia e detectou-se que essa esquizofrenia ela foi desenvolvida porque quando criança ela sofreu alienação parental e ela cresceu com essa coisa de tentar unir dentro dela os dois mundos, né? O mundo do alienador e o mundo do alienado. Então, por que ele tem esquizofrenia? Foi por conta de um processo de alienação, né? Por conta de uma síndrome que ele desenvolveu. Então, a gente fica um pouco assustado quando a gente fala assim, nossa, tem gente que se mata, né? Por conta de uma alienação? Sim, porque ele carrega uma culpa que não é dele. Muitas vezes as pessoas, como é que eu posso dizer? Confundem conjugalidade com parentalidade. Não é porque o relacionamento conjugal daquele casal não deu certo que aquele pai ou aquela mãe não possa ser um bom pai ou uma boa mãe, né? E as pessoas confundem muito isso. Ele foi um péssimo pai, então ou ele foi um péssimo marido, então ele é um péssimo pai, consequentemente, não necessariamente, né? Da mesma forma, a esposa que foi uma péssima esposa não precisa ser uma péssima mãe, né? Ela pode ser uma ótima mãe. E a gente, analisando, né, Monique, que a gente estuda e a gente ama o que faz, e a gente faz, às vezes, a mais, sempre se dedica um pouquinho mais, e a gente estudando, a gente vê e a gente entende depois também o motivo de tamanha proteção que o ordenamento jurídico brasileiro traz para a criança. Não é só a lei da alienação parental, ela é uma da rede de proteção que existe em volta da criança e do adolescente. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente já trazia também questões, claro que a lei da alienação parental ela deixa mais evidente, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 19, se não me falha a memória, porque eu estou falando de cabeça agora, que eu realmente não anotei o artigo, mas depois alguém comenta aqui se eu estou errado. Ele garante o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. E já o que a gente está falando, a lei da alienação parental, ela busca evitar a interferência no desenvolvimento integral. E passa pela psicologia esse desenvolvimento integral, né? O desenvolvimento daquela criança dentro da comunidade que ela vive. Porque assim, o ECA também fala de dignidade, de respeito, de convivência familiar, de melhor interesse dessa criança e do adolescente, né? Então, sempre quando a gente fala de ECA, de lei de alienação parental, a gente está buscando unir essas leis no sentido de caminhar juntos para efetivar os direitos desse menor, né? Sempre o nosso maior interesse como advogado, nesses casos que envolvem menor, né? A gente sempre fala, é o menor. É o menor que é a prioridade, a gente coloca ele ali em pauta, a gente analisa os dois lados. Se tem que colocar perícia, vai colocar, porque o menor ele precisa ter esse direito dele salvaguardado, até porque a gente entende que essa criança, esse adolescente é o nosso futuro, né? E até aproveitando e trazendo um pouquinho da nossa experiência também, Monique, que a gente atua na área de família de verdade. Eu digo que a gente é advogado raiz. Aqui, a doutora Monique, ela é da Bahia, ela não é daqui. Então, aqui a gente é raiz, a gente tem advoga de verdade aqui. Porque tem muitos que não advogam, a gente advoga na prática. A nossa experiência vivida, Monique. Tem pessoas que não sabem a realidade processual, o que acontece. Só que quando existe, normalmente é em caso que envolve ação de guarda, uma disputa judicial também, quanto à definição do direito de moradia da criança, ela vai ficar com o pai ou com a mãe. Existe uma rede de proteção
para ter uma segurança onde vai se garantir o melhor desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Então, normalmente, isso em 99% dos casos, os outros 1% é porque desiste do processo antes, Monique, porque o resto tudo faz. Se não faz, eu nunca vi, tá? Existe, sim, antes de uma prolatação de sentença, a obrigatoriedade, uma avaliação de um laudo psiquiátrico, social. Então, a rede multidisciplinar que existente no judiciário, ela é muito forte para garantir, realmente, assim, não é o que o pai acha melhor, ou o que a mãe acha melhor, é o que é o melhor para a criança. E a gente, no papel da advocacia também, Monique, eu cansei de renunciar a prazo. A doutora Bia, que está acompanhando a live aqui, ela vê isso diariamente. Eu canso de renunciar a prazo quando eu vejo que o meu trabalho acaba sendo uma arma para machucar outra pessoa e não para garantir o melhor desenvolvimento dessa criança que está no meio de tudo isso. E ela, às vezes, não tem culpa de nada. Sempre ela não tem, porque ela não pediu para vir ao mundo, né? Mas ela está no meio de um litígio, às vezes, judicial, que, infelizmente, não tem fim, às vezes. É uma briga de um lado, briga de outro. Então, é a nossa responsabilidade como advogados passar essa questão também, como é que funciona no processo, na prática, Monique. Porque no livro, às vezes, é bom, Monique. Eu cansava de ver em aulas, às vezes, mas professor dizendo na doutrina como é que faz, mas e a prática? Como é que acontece quando a caneta está na mão do juiz, quando o processo já está instaurado, o litígio está existente no processo, como é que funciona? Então, a gente tem que trazer isso aí, porque nem todo mundo aqui é advogado que está acompanhando a live. E para essas pessoas que não são advogados ou que são e não atuam na área de família, é preciso, sim, que a gente traga que existe uma rede de proteção quando o processo já está instaurado, para que garanta realmente o que será melhor para essa criança. Vai ser estar com o pai? É com a mãe? Não importa, Monique. O que é melhor para essa criança? O Ministério Público ele é atuante em todos os processos que envolvem menor, não é para ficar ali sentado do lado ali, como muitas pessoas pensam. O Ministério Público, por dever legal, ele é o fiscal da lei. Ele tem a obrigação de garantir que essa criança seja encaminhada para o melhor local que vai se garantir esse desenvolvimento. Então, eu falo às vezes até com emoção, Monique, porque como eu amo essa área de direito de família e eu sou realmente apaixonado pelo que eu faço, e se quiser a gente fica falando até amanhã de manhã de assuntos diversos da área, porque a gente é novo, a gente ainda não tem cabelo branco, Monique, mas experiência a gente tem alguma. Então a gente... Eu vou compartilhar aqui com o pessoal uma coisa que a gente estava conversando ontem sobre a nossa atuação como advogados, né? Porque, embora toda vez que a gente é contratado por um cliente, a gente entenda que a gente tem que defender o direito daquele cliente, existe uma linha ali muito fina, né? Muito tênue, que a gente se esbarra o tempo todo com questões éticas e valorativas mesmo, né? O que é que mexe com o meu valor, com o meu caráter? Então, toda vez que isso toca o nosso valor, o nosso caráter, a gente, como advogado, também tem toda a liberdade de sair daquele processo, se a gente vê que, e aí eles olham, nossa, são novinhos e tal, pega esses advogados aí, vou colocar Deu uma cortadinha no teu áudio. Eles para trabalharem ao meu favor. Deu uma cortada no teu áudio aí, eu acho. E aí usa a gente como árbitro. Não tá dando, Monique. Pera aí, vamos esperar a doutora Monique voltar. Mas pessoal, infelizmente a gente precisa falar de determinadas questões. Deixa eu chamar a doutora Monique de novo, que ela foi dar uma volta. A internet dela não aguentou. O tema é tão pesado que não aguentou. Para vocês verem que não é fácil. Vamos chamar ela para ela entrar. Ó, o Gabriel. E aí, Gabriel, um grande abraço. Obrigado por estar acompanhando aí. Eu chamar a doutora Monique, a internet dela deu uma fraquejada. Mas senão a gente já continua aqui direto. Enviei. Vamos embora. Vamos dar exemplos
de alienação parental. Exemplos que a legislação traz. Ó, tá voltando, doutora Monique. Problema... Eu ouvi você falando que minha internet deu uma fraquejada, né? Fraquejou um pouco. Doutora Monique, cortou o teu áudio. Então, eu não consegui ver, acho que caiu a tua internet, daí eu te chamei de novo para ver se melhora e acho que já está bem melhor. Não voltou, doutora. A internet está ruim. Mas vamos aproveitar que a doutora Monique travou um pouquinho ali e vamos trazer exemplos da... Tá ruim, doutora Monique, eu vou tentar de novo. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí, doutora Bia, vamos fazer. Vamos dar exemplos. A doutora Monique deu uma voltinha ali porque caiu a internet e não é fácil a vida, quem faz ao vivo. E a própria legislação, ela traz de forma clara também exemplos de alienação parental. E são 7 exemplos de alienação parental que a gente vai passar. Dentre eles, tem os que são mais graves, né? Porque, como eu disse para a doutora Monique no início, é de forma gradual. É do mais brando ao mais grave, né? Que a própria legislação também já trouxe. O primeiro exemplo de alienação parental trazido pela legislação é realizar campanha de desqualificação do genitor no exercício da paternidade. Doutor Jackson, o que é isso que eu não entendi nada que tu tá falando? É tu falar, teu pai tá lá com a outra família, por isso que ele não vem te ver. Ah, tua mãe, sabe? E ontem eu fiz, doutora Monique, um videozinho no meu Instagram falando disso, exatamente disso. O que é a campanha de desqualificação? A tua mãe usa a pensão para ir lá lavar o cabelo no salão. Tua mãe, o que a tua mãe faz com os 300 pila que eu dou por mês? Tanto dinheiro assim, né? Mas com 300 pila eu vou aqui no Paulinho, um amigo nosso que faz um pastel maravilhoso, e era para estar na live, não tá? E volto, e terminou o dinheiro. Imagina ir num salão de cabelo, doutora Monique. Consegue com 300 pila, doutora Monique? Dá não, gente. A segunda é dificultar o exercício da autoridade parental. Que eu decido pela criança, tu não decide nada. Se eu quiser que ela vá passar um tempo na casa o final de semana na casa do avô, ele vai, eu não te pergunto nada, eu dificulto. Cada vez eu te deixo mais para trás, eu não te deixo de forma igualitária, né, no exercício do poder familiar. Eu vou dar um exemplo. Por favor. Vou dar um exemplo disso em uma novela, não lembro agora qual é a novela, que era a criança, ela ficava com a mãe, e aí quando ela chegava na casa do pai, o pai falava assim, ó, aqui quem dá as ordens sou eu. Aqui você não precisa fazer atividade escolar, aqui você tem que ir para a piscina, aqui você pode comer chocolate, não podia, né? Então, tinha a autoridade parental daquela mãe e se colocava na figura do eu sou o bonzinho e ela é a vilã. Então, isso acontece muito na prática, né? 3, como eu disse, grau de gravidade. Dificultar o contato da criança e do adolescente com o genitor. Genitor, leia-se genitora, avô, quem estiver no exercício da guarda da criança. E isso eu vejo muito todo dia no escritório. Todo dia eu vejo isso aí. Todo dia. Hoje eu vi, amanhã eu vou ver. Hoje eu vi, até não dou nome, mas vi hoje 4 vezes. Só hoje, doutor Monique. Tive 4 atendimentos hoje e eu vi nos 4 isso. Dificultar o contato da criança. O que mais acontece é utilizar a criança como um meio de machucar outra parte, né? O meio simplesmente vou evitar, vou dificultar. Hoje ela não pode, hoje ela tem uma festinha de um colega. Amanhã ela também não pode, porque amanhã ela tem dever de casa para fazer. E depois também não pode, porque ela vai ter que ir no dentista. Então, essa dificuldade sucessiva, e a gente trouxe aqui diversos exemplos práticos que acontecem,
a gente vê todo dia, Monique. A gente precisa dizer, e eu falo para os clientes aqui, eu não tenho problema nenhum de falar para cliente parar de fazer isso. Parar de fazer isso. E o outro, que agora já vamos entrar no outro, que também é o que a gente mais faz. Deixa eu só aproveitar rapidinho esse ponto aí e vou trazer também assim. A tua internet está cortando um pouquinho aí, Monique. Eu vou te desconectar, daqui a pouco eu te conecto de novo. Dá uma arrumadinha nela aí. Tá bom. O terceiro que eu mais vejo no escritório, desculpa pessoal, mas é que ao vivo é assim mesmo, não adianta. O que a gente mais vê no escritório é o quê? Dificultar o exercício regulamentado de convivência familiar. É aquilo, também falei no meu Instagram ontem, para quem me segue no @DicksonFonseca, é justamente aquilo, não pagou pensão, não vai ver a criança. É a forma mais fácil de punir. E, infelizmente, não é o mais correto a fazer, né? Mas é o que a gente mais vê. E, normalmente, é em decorrência do inadimplemento da pensão alimentícia. Conforme o pai não paga, então ele também não vê. É como se fosse uma contraprestação. Tu vai pegar crianças, obviamente, se tu me pagar a pensão, aqueles 300 pila, que eu estava falando de novo. Então, a dificultar o exercício que já está regulamentado judicialmente, já está pacífico, acaba que também é uma das maiores causas de alienação parental. O 5, omitir deliberadamente informações médicas, de endereço. Então, essa também acontece. Vou dar exemplos. Vou ter que desconectar a Monique aqui. Vamos ter que terminar essa live sozinho. E o pessoal vai me ajudando ali. Família em juízo. É verdade. É uma tortura psicológica mesmo e a gente precisa falar muito, de forma até maçante sobre isso. Omitir deliberadamente informação relevante. A criança está no médico, acabou de quebrar a perna, está no médico, eu não vou falar para o pai, eu não vou falar para a mãe. Tem uma reunião de pais na escola, eu não vou comunicar ao pai. Tem uma reunião de mães, não comunico a mãe. Então, omitir essas informações também são características de alienação parental. Eusébia, tamo junto, vamos embora. Questão técnica acontece, e se der uma travadinha na live, vocês me perdoem, mas vou terminar essa live aí com vocês. Tamo junto e vamos firme, tá? Omitir informação, então, é sim um ato de alienação parental. E um ato grave, porque prejudica sim o psicológico da criança. Imagina só aquela criança que está no dia dos pais, esperando que o pai entre. E o pai não vai entrar porque ele nem sabe dessa reunião, porque omitiram dele. Ou aquele dia das mães que também a mãe não foi informada e foi omitida dela. Então, é sim um ato de alienação parental. 5, isso eu vejo também bastante, e desculpa eu ser redundante quando eu digo que eu vejo bastante, é porque realmente eu vejo, e não adianta, o que eu trago aqui não é só doutrina, é experiência vivida na prática de quem está na labuta jurídica aí 24 horas por dia, que é apresentar falsa denúncia contra genitor ou familiares desse ou contra avós para dificultar a convivência desse com a criança e com o adolescente. Normalmente, eu tenho visto, justamente, às vezes, com acusações, e quando for verdadeira, a gente vai conversar também adiante, tá? Mas quando o único objetivo de prejudicar a convivência do genitor ou da genitora com a criança, às vezes alegar um incidente de abuso sexual, de tortura, agressão, isso acontece bastante. E quando ela é fundamentada e existe, tanto que eu vou trazer uma questão real, né, para vocês, quando existiu o mínimo de risco desse abuso sexual, dessa tortura, dessa violência psicológica realmente estiver existindo, tanto o juiz quanto o Ministério Público, quanto também os advogados integrantes no litígio, eles têm a obrigação de afastar essa criança desse potencial violentador. Então, sempre e imediatamente, o primeiro passo é afastar quando existe essa questão, e até trazendo isso, é importante a gente trazer essa questão, porque nada no Brasil é unânime.
e essa questão também não é unânime. Existe, inclusive, um projeto de lei que foi instituído já em 2017, que, se eu não me engano, eu não sei o nome de quem foi a relatora, mas em 2017, pedindo a revogação da lei da alienação parental, sob a alegação justamente que facilitaria, que era uma legislação de cunho machista, que era uma legislação que facilitaria o abuso sexual e a ausência de afastamento também da criança com esse potencial abusador. Mas quem trabalha na prática sabe, e os advogados que estão aqui trabalham na área de família também, sabem como funciona, não é assim que funciona. Quando existiu o mínimo risco dessa criança realmente estar sofrendo qualquer tipo de violência que for, o afastamento é a primeira medida. A segunda é encaminhamento imediato também para uma avaliação psicológica e social para verificar se existe realmente essa questão de violência psicológica, social ou física, ou se não existe. E a partir daí sim, né, se investigar os demais casos. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais abaixo. E o último, e esse também acontece bastante, que é mudar para domicílio distante. Olha, fui lá para... E aqui a doutora Monique saiu, mas ela está acompanhando aqui, e ontem eu estava conversando com ela, que gaúcho vai para o exterior. Quando quer fugir de problema, vai para o exterior. E o exterior do gaúcho é Santa Catarina. É longe, 6 horas. Mas não adianta. O fato de tu sair de um lugar para outro para dificultar o convívio do pai ou da mãe com essa criança, sim, é um ato de alienação parental e tem consequências graves para isso. Assim como tudo na vida tem uma consequência. Então, se mudar, já manda o endereço para outra parte. Já fala, olha, estou me mudando, estou indo para outro país, estou indo para Santa Catarina, ou estou indo para Curitiba, que daí Curitiba já é Europa, né? Estou indo para lá e o endereço é esse. Eu não quero dificultar, apenas estou indo para lá para ter uma nova expectativa profissional, pessoal, e isso é legítimo. A pessoa pode buscar novos ares em outros lugares, e isso não acarreta um ato de alienação parental. O que acarreta é se mudar com o claro objetivo de dificultar esse contato e tornar com que a convivência inexista do menor com esse genitor ou com essa genitora. Tá? E ainda voltando um pouquinho acima, justamente quando existir essas questões de violência psicológica ou violência sexual, existe a possibilidade da gente fazer a aplicação da Lei Maria da Penha em caso de alienação parental. E aí eu vou mais além, porque a gente aplica por analogia o artigo 6º da Lei Maria da Penha para aplicação também para essa questão psicológica, para esse abuso psicológico ocasionado por esse alienador. Então, é óbvio que todas as medidas também elencadas na legislação denominada Maria da Penha podem ser aplicadas para o menor, sendo elas afastamento do lar, impossibilidade de se aproximar no mesmo perímetro que essa criança, e até, inclusive, também é possível, caso esse alienador rompa o que foi determinado nessa medida protetiva, é possível, inclusive, uma prisão em flagrante delito. E aí sim, esse pai, ou essa mãe, ou esse avô, ou esse responsável, vai sim responder criminalmente por esse crime. Então, ainda que eu não sou criminalista, mas a gente se utiliza das demais legislações, e isso é o que eu mais amo no ordenamento jurídico brasileiro, e esse que me faz ser advogado de verdade, que é não ficar limitado a uma única legislação. Uma legislação não traz a receita certinha para tu resolver o caso concreto. Tu resolve o caso concreto através de uma questão multidisciplinar, às vezes não só com legislação, mas também, como a gente está fazendo aqui, com questões psicológicas, né? Então é possível a gente fazer a aplicação da Lei Maria da Penha, e ontem ainda eu estava falando com o doutor Eduardo, que está na live, acompanhando sobre isso, e eu sou muito grato por ter amigos e advogados
de alto saber jurídico, para que eu possa me socorrer também em momentos de dúvida. Eu vou chamar. Eu não sei se ele pode. Manda ali, Eduardo. Se quiser, depois a gente vai conversar rapidinho sobre essa questão. Mas eu vou ainda seguir aqui. Tá? Então, é possível, sim, a aplicação da Lei Maria da Penha em casos de alienação parental. É possível, daí essa questão me mandaram também ontem no meu Instagram, se era possível o reconhecimento da alienação parental promovida por avós. Sim, cada vez mais a gente vê menores, crianças e adolescentes sob a guarda de avós. Então, é possível que esse avô ou essa avó seja um alienador, que ele acabe fazendo como a Maria Berenice Dias fala brilhantemente, fazendo essa lavagem cerebral nessa criança para desabonar a conduta desse genitor, dessa genitora, dizer, olha, teu pai não presta, tua mãe não presta, se teu pai ou tua mãe gostasse de ti, estava contigo, se tu já veio aqui, tu não é bem quisto para eles já têm outro filho. Então isso acaba, sim, trazendo questões que é possível a gente enquadrar e reconhecer os avós, ou seja, a pessoa que for, né, como um alienador. Então, deixamos para a próxima, Eduardo. Na próxima eu te chamo, sim. E até porque, como a gente conversou isso, eu sou de chamar, eu sou assim. Tu me conhece bem e não é de hoje, né? Então, é possível que esse avô ou essa avó seja um alienador e tenha também todas as penalidades que nós vamos ver em decorrência da alienação parental. Inclusive, eu estava dizendo ontem com a doutora Monique que eu já vi um caso prático disso, que eu já vi que quem ela era alienadora, na verdade não era nem a mãe, nem a avó, nem o tio, nem a madrasta, que pode também, nem o padrasto, era a pessoa que passava mais tempo com a criança no lar, que era amiga da mãe, que fazia trabalhos também de babá com ela, né? Só que o trabalho dela era de destruição psicológica dessa criança, e isso era um caso que eu atuei na prática, e eu digo com convicção porque eu atuei nesse caso. Dessa babá que era amiga da mãe da criança, que passava o dia inteiro fora trabalhando, como todo bom brasileiro, né? E ela ficava o dia inteiro desqualificando a conduta do pai, mostrando fotos do pai viajando, fotos do pai com os outros filhos, e iniciando uma campanha já avançada de desqualificação desse genitor. Então, isso sim, a gente pode falar com convicção que essa alienação parental pode desencadear naquilo que a gente falou ali em cima. Imagina essa criança, depois, que adulto essa criança vai se tornar? Um adulto depressivo, um adulto com dificuldade de relacionamento interpessoal, um adulto ainda com grandes chances de cometer um suicídio, porque ele teve o psicológico dele simplesmente dilacerado por uma pessoa que tinha o único e claro objetivo de destruir a figura paterna ou materna que essa criança tinha. Então, sim, é possível não só a avós, é possível madrasta e assim sucessivamente. Não é infinito. Como eu disse, a lei da alienação parental tem 11 artigos. Dois já estão vetados. E mesmo assim eu tenho assunto para conversar com vocês até amanhã de manhã, se for preciso. Mas é óbvio que eu não vou fazer para não cansar a galera. Porque senão, já viu, infelizmente, vão me abandonando no curso do processo aí. Daqui a pouco eu estou litigando sozinho na causa. Estou em causa própria. Então não vou cansar ninguém aqui não. Tá? Deixa eu ver o que... Não, sim, isso eu vou falar daqui a pouco. Tá? As consequências a gente acabou de falar, e eu vou tentar fechar aqui agora, para não tomar muito tempo, com as penalidades do reconhecimento da alienação parental. E essas penalidades, assim como os exemplos de causas de alienação parental, eles vêm de forma escalonada e vêm em grau de gravidade. A primeira, né, quando reconhecida a alienação parental, e aí em casos bem embrionários, casos iniciais que ainda não houve um efeito negativo tão forte no psicológico dessa criança, é possível fazer o juiz, por meio do processo judicial, fazer uma advertência a esse alienador. Nada mais é que o seguinte: não faça mais isso.
aqui o documento, não faça, senão você pode sofrer as outras consequências que tem abaixo. Então, por favor, o senhor não cometa mais tais atos, porque se o senhor não sabia, isso é alienação parental. Mas isso são em casos, a advertência ela cabe para casos que estão no seu início, não tiveram ainda um desenrolar, não tiveram uma consequência psicológica significativa no menor. Então é possível, por meio de uma advertência, o juiz buscar impedir que essa alienação parental continue ocorrendo. Tá? A segunda penalidade, caso reconhecida alienação parental, é o que eu chamo de contraveneno. E ontem eu estava falando com a doutora Monique justamente isso. O inciso segundo, ele traz o contraveneno, ou a segunda possibilidade, que eu não quero falar muito jurídico aqui, é o contraveneno. Você está denegrindo a imagem do genitor ou da genitora para essa criança, ou você está impedindo que esse genitor ou essa genitora tenha um convívio sadio com o menor. Então, o que o juiz pode fazer? Aumenta. É o contraveneno, vamos aumentar. Você só ficava com finais de semanas alternados, agora vamos colocar 2 dias na semana e mais também o final de semana alternado, ou aí fica na liberdade também do juiz ali, vendo também a possibilidade desse pai ou dessa mãe aumentar o período de convivência desse menor. Estava preparado para fazer a live com a doutora Monique, então eu trouxe 2 águas, uma já está terminando, porque eu falo bastante, então acaba que vai indo, né? O terceiro, né, que a Monique também colocou no Instagram dela, no @batomjurídico, quem puder seguir aí também, que é a possibilidade do juiz impor multa ao alienador, impor uma penalidade pecuniária. Você está cometendo atos de alienação parental, então você vai pagar, vou mexer no bolso, eu vou fazer com que você sinta de forma financeira, já que de repente não adiantou aumentar o período de convivência, vamos aplicar multa também. A multa é uma alternativa legal à disposição desse magistrado para tentar barrar os atos da alienação parental e, por consequência, acabar também ou diminuir as consequências da síndrome da alienação parental, que são aquelas: propensão para depressão, ansiedade, tendência suicida. Então, a multa também é uma possibilidade à disposição do juiz, né, para tentar combater isso. Na verdade, a quarta, e eu acho que essa deveria ter para todas as outras questões, é determinar o acompanhamento psicológico ou biopsicossocial. Essa deveria ter para todos os casos de alienação parental. Aqui eu acho que o legislador, até fazendo algo mais pessoal, não precisaria estar aqui, devia ser uma questão obrigatória, não uma penalidade. Onde, reconhecido a possibilidade de alienação parental praticada contra o menor ou adolescente, ou até contra o idoso, que também é possível, tem que fazer um acompanhamento. Um acompanhamento antes, durante e depois. Terapia é vida, gente. Como diz a Júlia, e eu vou dar o crédito para ela, terapia é vida. Façam terapia, façam terapia. Senão vocês não, infelizmente, a nossa mente, ela é uma caixinha de surpresa. Enquanto a gente não cuidar dela, a gente não vai evoluir como ser humano, como pessoa e como profissional. Então, o acompanhamento psicológico, biopsicossocial devia ser uma obrigatoriedade das penalidades, não deveria estar aqui, deveria estar lá em cima, né, como uma obrigação. Então, sim, te dei o crédito, Júlia. O quinto, determinar a alteração da guarda, compartilhada ou sua inversão. É possível, reconhecida a alienação parental daquele pai ou daquela mãe que está fazendo com a criança, o juiz fazer a inversão da guarda. Tudo bem, está ali agora, a guarda era compartilhada contigo, agora vamos inverter ela. Vamos inverter, tá contigo, vai para o outro, porque é uma forma também do juiz tentar combater a alienação parental e tentar fazer com que essa criança tenha o seu psicológico preservado, essa criança tenha uma garantia de se desenvolver pessoalmente, profissionalmente no futuro e se tornar um adulto com maior facilidade de relacionamento interpessoal,
que esse adulto possa ser uma pessoa com um psicológico mais forte, blindado, né? Então, é possível sim a inversão da guarda. Ainda também é possível, dentre as possibilidades, e essa é a 6ª possibilidade, de um total de 7, tá? Que é a fixação cautelar do domicílio da criança ou do adolescente. Vamos tirar da mãe, vamos colocar com o pai, ou vamos fazer a inversão, né, da moradia da criança. O direito de moradia dela vai ficar com quem? Porque até a gente pode fazer uma live no futuro para explicar a diferença de guarda compartilhada e lateral. Que muitas pessoas confundem a diferença de guarda. E a guarda aqui nada mais é do que a divisão, a compartilhada de divisão de responsabilidade sobre a criança, do poder de decisão. Então, isso é a guarda compartilhada. A unilateral, não, já diz, o nome já diz. Ele é intuitivo, a pessoa resolve sozinha. Não precisa do aval da outra parte, não precisa saber se a pessoa acha bom ou acha ruim. Então, é possível, sim, o juiz declarar o domicílio dessa criança. Olha, a mãe está causando alienação parental nessa criança, vamos passar essa criança a morar com o pai. E isso, quando eu vejo esse inciso, a gente vê de forma bem clara o seguinte objetivo do legislador: fazer com que, aos poucos, a distorção de imagem que esses alienadores causaram nessa criança venha a ser reconstruído. E os laços familiares, eles não são reconstruídos da noite para o dia, é um processo. E nesse processo é preciso ter um início. E às vezes a alteração da residência desse menor é um fator preponderante para a ressignificação desse genitor ou dessa genitora para essa criança. Então, é uma possibilidade, sim. E daí a gente vem na 7ª, né? Que daí, infelizmente, é a mais grave de todas. E essa, sim, como eu digo, grau de gravidade mesmo, né? Essa é a pior, que é a declaração da suspensão da autoridade parental. Isso é grave, porque tu suspender a autoridade parental significa te anular. Vamos votar, sabe? Nós estamos em tempo de eleição agora. Sabe quando tu vai lá na urna e tu bota 00 e anula que esse é o voto nulo? É como se fizesse isso com o pai, ou isso com a mãe, ou com o responsável da criança que tem a guarda. Porque tu anula ele, tu suspende ele da autoridade parental, como se ele simplesmente não existisse. Não é se ele existe e morreu, ele não existe. Vamos anular essa pessoa por um tempo. Por quê? E existe um sentido para essa anulação, para essa suspensão, para tentar deixar que essa criança saia dessa imersão de bombardeio psicológico, de uma campanha massiva de desqualificação dessa outra, da mãe ou do pai, no psicológico dessa criança, para fazer com que ela tenha ali, como a gente disse, tente resetar um pouco o sistema. Tente trazer ainda aquelas imagens boas que ela tinha com aquela outra pessoa, com o pai ou com a mãe. Então, às vezes, a suspensão dessa autoridade parental, ela se torna necessária, ainda que ela é grave, ela é complicada da gente dizer que ela é uma opção. Mas ela é para casos graves, ela é para casos que realmente a capacidade psicológica da criança afetada é devastadora. Então, é necessário medidas drásticas para resolver essa questão, quando está em estágio avançado da síndrome da alienação parental. Então, é possível, sim, a suspensão da autoridade parental em decorrência do reconhecimento severo da alienação parental. Tá? Ainda a legislação traz um parágrafo único. Eu vou daqui a pouco eu vou conversar contigo um pouco, Nico, mas eu vou ter que tentar te chamar mais uma vez. Tá? Que o parágrafo 1 ele diz que se caracterizada a mudança de endereço, e aí a gente volta ali em cima, saiu daqui para outro país, para lá para Santa Catarina, para tentar inviabilizar a convivência familiar desse genitor ou dessa genitora com a criança, é possível que o juiz, então, inverta a obrigação, com que ele faça com que a obrigação de, então, retirar ou levar a criança venha desse genitor que se mudou de residência. Ele alternou a residência e de forma dolosa, com intenção de dificultar esse relacionamento dessa pessoa, dessa criança com essa pessoa. Pode ser o genitor, a genitora, pode ser também o avô ou a avó, pode ser sim.
Então, eu também, como um contraveneno, tu te mudou para lá para dificultar com que ele vá, porque tu sabe que é complicado, que ele se desloque daqui a Santa Catarina. Então, tu vai fazer o seguinte, tu que te mudou, o juiz vai falar assim para essa pessoa. E aí pode ser ele pai, mãe, qualquer um. Tu te mudou para lá, então tu dá o teu jeito e tu faz o seguinte, tu traz a criança na toda quarta-feira e tu traz ela no final de semana alternado. Tu vem trazer e vem retirar ela aqui. Porque é uma forma, assim, de combater também a alienação parental no que diz respeito a essa essência, que diz a quebra de laços, o rompimento de laços familiares. Então é possível sim o juiz aplicar esse tipo de penalidade para o alienador. E chegamos ao fim, não quero cansar também muitas pessoas aqui, e eu até ia tentar chamar a doutora Monique de novo, mas eu acho que, como já está dando o horário aqui, eu não quero atrasar todo mundo. Espero ter colaborado com todos, pelo menos para entender um pouquinho. É óbvio que é muito mais complexo que isso. A gente tenta de forma rápida trazer, ainda que rasamente, o que é alienação parental, como não praticar ela, porque é importante a gente disseminar o conhecimento e de forma clara, como eu disse acima ali, é um absurdo a gente ter um dicionário jurídico. A lei é para todos, a lei é para o povo, e tem que ser interpretada, sim, nos casos que tem uma complexidade, mas tem que ser de fácil leitura, que é o que, infelizmente, a maioria das legislações tem advogado que não consegue ler. Imagina o cidadão fazendo essa leitura. O advogado precisa de dicionário jurídico muitas vezes, então, nesse ponto, eu sou bem a favor dessa facilidade quanto à leitura da legislação. E eu quero finalizar a live com uma frase que eu ouvi de um colega advogado de Minas Gerais. Eu até peço desculpa se ele está me vendo, porque se esse vídeo chegar até ele, tomara que chegue, né? Que eu não me lembro o nome dele, mas eu vi ele falou essa frase, é um advogado atuante em direito de família também lá, e foi no programa da Band News que eu vi ele, que ele diz a seguinte frase: onde existe amor, existe direito de família. E eu digo aí a minha frase, que é onde existe ódio, existe alienação parental. Então a gente tem que, mais amor, por favor, vamos entender o nosso lugar na relação afetiva, vamos perceber o quanto a gente faz mal para as crianças ou para os adolescentes, quando a gente acaba por prejudicar o desenvolvimento sadio do psicológico dessa criança. Então, eu agradeço a todos que estiveram conosco, peço desculpa também a todos pelos problemas técnicos que a gente teve no decorrer da live. A gente tinha preparado uma live de forma conjunta com a doutora Monique, mas a internet não colaborou, então peço desculpa já de antemão para todo mundo. Agradeço todo mundo que está até aqui. Obrigado, Ingra, obrigado, Keiton, Bia, Marli, Júlia, a doutora Monique do Batom Jurídico, o Maureen, e assim sucessivamente. Eu vou deixar salvo essa live também no IGTV, se eu conseguir, tá? E agradeço a todos. E, doutora Bia, vamos organizar uma live contigo para falar de direito do trabalho, porque é minha sócia, mas é uma das pessoas que tecnicamente mais sabe de direito do trabalho que eu conheço. E eu conheço gente boa sim, e eu me rodei de pessoas boas. Por isso que às vezes é redundante eu falar que a pessoa é a melhor que eu conheço, porque eu só conheço pessoa boa, me aproximo de pessoas boas. E esse é o caminho da nossa evolução como ser humano e também como profissional. Obrigado a todos, obrigado, Gabriel, realmente veio assistir a live e quero participar da tua jornada aí nessa faculdade de Direito aí também, no que eu puder te ajudar. Eu e o meu escritório, Rory Fonseca, está à tua disposição, não só aqui na cidade de Porto Alegre, mas também na cidade de Gramado, que temos uma filial lá, que a responsável gestora de lá é a doutora Monique. Então eu agradeço a todos, coloco-me à disposição também, se alguma coisa não ficou claro ou se alguma coisa também não foi bem explicado. Já peço desculpa de antemão, mas fico também aberto para a gente conversar. E grande abraço e
Só um recado para quem está aí, está assistindo e aí, for advogado ou não for advogado, e se quiser falar de direito de família, me liga porque eu amo falar sobre isso e a gente fica até amanhã de manhã. Beijo, vou para casa, que hoje o dia foi intenso, trabalhei o dia inteiro aqui no Rory Fonseca e, graças a Deus, só um dia maravilhoso, dia de vitórias e conquistas. Grande abraço, tchau, privado, estou à disposição e valeu!